Você já se perguntou por que algumas ações parecem ser tão automáticas na nossa vida, enquanto outras parecem levar um esforço surreal? Mais importante ainda, você já parou para pensar no resultado dessas ações automáticas no decorrer de dias, meses, anos ou até de uma vida inteira? Refletindo sobre isso, eu separei aqui 3 hábitos que tiveram um efeito de juros compostos na minha vida. A ideia de comparar juros compostos com hábitos é bem interessante, eu já te explico por quê. Antes, deixa eu te explicar como é que funciona essa questão dos juros simples e juros compostos. Coisa rápida. Para explicar os juros, pensa no seguinte: juros simples, você foi lá, pegou um empréstimo com um banco de R$100 e a taxa de juros é de 10% ao mês. Exemplo hipotético. Se você paga 10% ao mês no juros simples, no primeiro mês você vai pagar R$110, ou seja, são 10% de 100, vai dar R$10, R$110. No segundo mês, R$120. No terceiro mês, R$130. E assim consecutivamente. Porque são sempre R$10, porque os juros é em cima apenas do valor principal, os R$100. Nos juros compostos, o que acontece é um crescimento exponencial. Ou seja, você pega um empréstimo de R$100 a juros de 10%, só que são juros compostos. No primeiro mês você vai pagar R$110, normal. No segundo mês, você não vai mais pagar em cima daqueles R$100, você vai pagar em cima dos 110. Então, ao invés de 120, você vai pagar R$121. E assim consecutivamente. Então, pode parecer coisa pouca, mas assim, se você deixar o tempo passar, você vai ver o quão absurda essa diferença é, porque é um crescimento exponencial. E para mim, os hábitos funcionam da mesma forma, porque no início pode parecer que não faz tanta diferença, mas é só você deixar o tempo agir que você vai ver os resultados daqueles hábitos. E os bons hábitos, eles são como se fossem investimentos, e os maus hábitos são como se fossem dívidas. Ou seja, uns, os juros trabalham a seu favor, outros, os juros trabalham contra você. Um exemplo besta que pode passar despercebido pela gente é um hábito simples como escovar os dentes. No Brasil é muito comum a gente escovar os dentes depois das refeições. É um hábito tão comum que a gente nem nota, geralmente as pessoas fazem isso, não é uma coisa especial. Mas é só você mudar para um país que tem uma cultura diferente, que não tem esse hábito, que você nota a diferença que isso faz na vida da pessoa. E foi o que aconteceu na minha vida. Alguns hábitos eu comecei a desenvolver enquanto eu era muito novo, não dava tanta importância assim, e hoje eu vejo a diferença que fizeram na minha vida. Começando por educação financeira. Até os 19 anos, minha vida financeira era bem caótica. Eu não tinha ideia nenhuma do que era investimento, eu não tinha nenhum dinheiro guardado no banco, e pior, o meu saldo era negativo, porque eu tinha feito um empréstimo consignado para comprar o meu primeiro carro para ir para a faculdade, que era um Fiat Uno verde musgo 93, só o bagaço. Meu carro ele era bem bipolar e imprevisível, então ele quebrava assim com uma consistência incrível e eu devo ter trocado todas as peças daquele carro no tempo que eu fiquei com ele. Mas a questão é que, como eu não contava com esses gastos, toda vez que meu carro quebrava, eu tinha que pegar mais dinheiro emprestado com o banco para poder pagar o conserto do carro, que invariavelmente iria quebrar outra vez. Então eu tirei 2 lições disso. A primeira, nunca fazer dívida. A segunda, não gastar mais do que eu ganho. Isso porque quando eu comprei o carro, ele claramente tinha gastos invisíveis ali, que eu não poderia prever, mas eu deveria ter contado com eles, tais como imposto, conserto do carro, manutenção, entre outras coisas. Eu não contava com esse dinheiro, então eu acabava tendo que fazer dívida para poder arcar com algo que eu nem podia arcar. Foi aí que eu criei o hábito de poupar pelo menos 10% de tudo que eu ganho, mesmo quando eu não ganhava nem o salário mínimo. Por ter me educado financeiramente, eu consegui juntar algum dinheiro, então quando a vida me deu essa oportunidade de morar fora do Brasil, eu tinha um problema menos. Eu ainda tinha que me preocupar com um monte de coisa, tinha que me preocupar com dinheiro, afinal não tinha juntado tanto dinheiro assim. E além disso, meu dinheirinho suado valia pelo menos 5 vezes menos na Europa do que no Brasil. Mas saber que eu tinha uma reserva de emergência que me permitiria ficar até uns 2 anos desempregado, mantendo o mesmo padrão de vida, deu uma paz de espírito danada. Me manter curioso foi um hábito que me levou a aprender coisas novas desde que eu tinha assim, uns 17 anos. E a história desse hábito ele veio de um lugar bastante inesperado. Eu comecei a gostar de aprender coisas novas quando eu comecei a estudar para concurso público. Acho que é porque eu tinha contato com matérias que eu não tinha a menor ideia de como funcionavam e que eu não tinha tido contato na escola, então isso me levou a ter essa curiosidade por outras coisas, por outros assuntos. Eventualmente esse hábito me levou a estudar fotografia, que eu comecei a estudar por hobby, fiz alguns cursos e até comprei uma câmera lá em 2013. Por causa disso, em 2018 eu consegui um intercâmbio para o Egito para tirar fotos de pontos turísticos lá. Então era um programa voluntário e eu só consegui isso por causa desse hábito que eu desenvolvi muitos anos atrás. Além disso, a câmera que eu comprei em 2013 é justamente essa câmera que eu estou gravando esse vídeo para você. Então provavelmente se eu não tivesse tido esse hábito, se eu não tivesse tido algum conhecimento em fotografia, vocês nem estariam vendo esse vídeo aqui no YouTube.
Outro efeito desse hábito de aprender coisas novas, e como não poderia faltar, é aprender línguas estrangeiras. Para mim, aprender uma nova língua é conhecer um novo universo, sabe? Conhecer uma nova cultura. Então é um tema que eu sou realmente fascinado. Se você já assistiu outros vídeos desse canal, você deve ter visto que tem um vídeo que eu falo da minha jornada de aprender línguas e tudo mais, mas em resumo, desde que eu comecei a aprender, eu não parei. Eu comecei a aprender inglês, depois fui para espanhol, depois fui para francês, depois húngaro, depois italiano e agora Lerik Nederlands. E eu comecei a aplicar esse hábito realmente por volta ali de 2012. Eu lembro que eu tinha acabado de passar num concurso melhor, então eu teria que trabalhar só no período da tarde, de meio-dia às 7, e não o dia inteiro, que era o que eu estava trabalhando antes. E aí, como eu teria minhas manhãs livres, eu não pensei duas vezes, eu fui logo me matriculei no curso intensivo de espanhol. E eu lembro que tinha até um colega de trabalho que tinha acabado de tomar posse nesse concurso também, e ele falou assim, ué, mas você é doido? Você vai fazer espanhol por quê? Você vai ganhar mais dinheiro por isso? E na verdade não, eu não ia ganhar mais dinheiro com isso, eu ia gastar mais dinheiro com isso. Só que ganhar dinheiro não era motivação, a motivação era esse hábito de aprender coisas novas. E mal sabia eu que muito tempo depois, precisamente 9 anos depois, eu iria morar na Espanha. Ou seja, esse hábito de aprender novas línguas me ajudou muito no futuro, porque eu precisei muito dele quando eu estava morando na Espanha. Além disso, falar outros idiomas me possibilitou não somente me conectar com outras pessoas, mas viajar para outros lugares do mundo e me ajudou também profissionalmente, porque quando eu comecei a trabalhar como programador, esse conhecimento de falar outras línguas era essencial. Eu tive reuniões em inglês, em espanhol e francês e eu só consegui por causa de um hábito que eu desenvolvi muitos anos atrás. Se eu te dissesse que existe uma pílula que melhora a sua motivação, o seu humor, a sua saúde, te deixa mais motivado e mais produtivo, eu tenho certeza que você tomaria. Bom, essa pílula se chama exercício físico. Eu era criança bem gordinha, então obviamente eu sofri bullying por causa disso. Então quando eu comecei a fazer exercício físico, era mais pela questão da estética, não era por questões de saúde nem nada. Eu só queria parar de apanhar de graça no banheiro e ter todo tipo de apelido possível e imaginável. Acontece que hoje em dia eu tenho a plena consciência de que o exercício físico ele funciona como se fosse a base para todos os outros bons hábitos que eu tenho na minha vida. E alguns eventos que aconteceram na minha vida deixaram isso bastante claro quando eu deixei esse hábito de lado. Por exemplo, quando eu estava trabalhando em 2 empregos em horário integral, eu não tinha tempo de fazer exercício, então em menos de um ano eu tive um burnout e fiquei imprestável durante vários meses. Além disso, mesmo hoje em dia, quando eu deixo de fazer exercício físico por mais de uma semana, que não acontece muito, né? Mas quando eu viajo acaba acontecendo, eu sinto que a minha imunidade baixa bastante, meu humor fica péssimo, meu sono piora, sem falar que eu tendo a procrastinar muito mais. E outro efeito positivo dos exercícios físicos é que te fazem pensar 2 vezes quando você vai comer uma porcaria. Afinal, é tanto esforço para você se manter ali na linha e você vai gastar numa besteira que é só rica em carboidrato, açúcar e que não vai fazer bem pro seu corpo. Então, para mim, o hábito de fazer exercício físico, ele vai muito além dos ganhos que eu tive em aparência física. Ele também aumentou a minha saúde, a minha disposição e, consequentemente, a minha qualidade de vida. Esses hábitos, eles fizeram muita diferença na minha vida hoje, mesmo que na época que eu comecei a desenvolvê-los eu não tivesse a menor noção disso. Por isso é importante lembrar que os hábitos, eles não mostram os efeitos da noite pro dia. É tudo parte de um processo e que esse processo, ele começa com pequenas ações. Então, comece pequeno. Qual pequena ação você poderia implementar na sua vida hoje que o seu eu do futuro iria te agradecer?